Paz e graça, queridos, Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe seu corpo, a sua alma, seu coração, lhe dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana cheia de bênção na presença dele. Porque Deus, ele é ontem, hoje e será eternamente. Deus, ele não muda. O homem muda, mas Deus não. Deus, ele é o que é, a despeito do seu pensamento, a despeito daquilo que você acha de Deus e daquilo que você pensa de Deus. Deus, ele sempre é bom. Deus, ele é sempre maravilhoso. Deus é sempre excelso. Deus conhece caminhos que você não conhece. Deus sabe de coisas que você não sabe. Deus, ele sempre foi. O nome de Deus é Ele é. Deus não tem um nome ainda reconhecido e conhecido pelos homens, porque o nome de Deus é tão magnífico, porque ele já existia, ele não foi criado. Então, Deus, ele é tudo, queridos. Deus, ele é a apropriação dos nossos pecados, ele é tudo de bom para nossas vidas, né? Então, agora Deus, ele se deixa conhecer, claro que Deus se deixa conhecer. Nós vamos ver aqui, nós vimos que nós temos a mente de Cristo, né? O texto de 2 Coríntios 2, versículo 10 16, é um texto muito pertinente. No versículo fala que nós temos o Espírito de Deus, né? Porque Deus, ele revelou as coisas ao nosso espírito, né? E ele se fez conhecer, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então Deus, ele se deixa se conhecer, ele se deixa se revelar. Nós tínhamos uma matéria lá no seminário, né, chamada Teologia Sistemática, e nessa matéria o professor, né, me lembro hoje, Miquel França, um grande pastor, um grande teólogo, diga de passagem, e ele falava sobre a questão das características de Deus, né? E foi uma aula que sempre me marcou muito. Por quê? Porque Deus, ele se deixa conhecer. Ele é bondoso, ele é maravilhoso, ele é um Deus simples, ele é um Deus santo, ele é um Deus puro. Então são algumas nuances que pertencem à pessoa de Deus. A Bíblia fala em Deuteronômio 29, que as coisas que não são reveladas pertencem a Deus, e a revelada pertence ao homem. E Deus, ele se deixa se conhecer. Há uma forma, né, na teologia, né, que os teólogos chamam de teofania. É quando Deus toma uma forma de algo material para poder expressar, principalmente no Velho Testamento, né, alguma coisa que ele queria falar. Por exemplo, ele se expressou na sarça ardente para Moisés, né? Deus, ele se expressou na sarça ardente para Moisés, né? Então Deus, ele falou ali no monte, né? Então é algo que Deus usa de natural para poder expressar a sua vontade para o homem. Então é a teofonia. E Deus, ele tem três maneiras de falar com você: a inspiração, a iluminação e a revelação. A inspiração, a iluminação e a revelação. Queridos, e a palavra de sabedoria humana, o apóstolo Paulo fala o seguinte: as quais também falamos não em palavras de sabedoria humana, mas com o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. As coisas espirituais, querido, ela discerne espírito, e a Bíblia, você vai ver que ninguém discerne o que é espiritual. Eu posso admirar uma pessoa, né, que tantas pessoas admiram, por que pareça, né, tem muitas pessoas que eu admiro, pessoas, homens de Deus. Alguém já dizia, mas como é que você ouve tantos homens de Deus? Então, Provérbios de um sábio, e o Talmud vai dizer o seguinte: um homem sábio é aquele que aprende com tudo e com todos. Se algo relevante para aprender, ele vai aprender. Não importa se seja uma criança, não importa se seja um adulto, não importa se seja expert ou não. Ele vai aprender com a natureza. O homem sabe que ele aprende com a natureza. Ele pega, tira lições da lua, tira a lição das estrelas, ele tira a lição de uma planta, de uma árvore, ele tira a lição da própria vida, do sistema epistemológico, do sistema cognitivo. Ou seja, o homem sábio, ele trabalha com aquilo que ele tem. Ele tira lições daquilo que ele tem, daquilo que ele é.
o homem simples, sábio, o homem que não se estriba no seu próprio conhecimento. E você vai ver Jesus falando: olhai para os lírios dos campos, olhai para as aves do céu. Jesus ele tinha uma parte poética, filosófica também muito grande, proativa, salutar. Então você vai ver sempre Jesus contemplando a natureza, admirando a natureza, falando sobre a natureza. Então, o que ocorre é que nós devemos ter essa consciência, queridos. Queridos, a nossa palavra não se consiste de sabedoria humana, mas de espírito e poder. O apóstolo Paulo fala: a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria humana, mas de espírito e poder. Ou seja, a palavra ela vem do espírito. A palavra ela vem do espírito. Por mais simples que seja, é o espírito que impulsiona a falar. E por isso que o homem natural ele não compreende as coisas do espírito. Porque, queridos, ninguém vai imitar o seu coração. Se o seu coração for um coração puro, um coração limpo, e quando eu falo coração limpo, puro, purificado por Deus, porque o homem em si mesmo não pode fazer nada, mas nós dependemos e sempre vamos depender de Deus. Nós temos coração puro, limpo, queridos. Deus, ele se revela para nós. Não importa, já falei aqui que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você não importa se você está em uma mansão lá em Nova York, ou você está no casebre lá na Amazonas. Por que, queridos? Deus não faz acepção de pessoas, nem de um lado nem de outro. Não. O que Deus procura é verdadeiros adoradores. Deus caça os verdadeiros adoradores. Como eu li o livro Os Caçadores de Deus, Deus caça as pessoas e as pessoas também caçam a Deus no bom sentido. Ou seja, de se encontrar com sua glória, de permanecer na glória de Deus, de pedir que a glória de Deus, invocar a glória de Deus, que a glória de Deus vai estar sobre as nossas vidas. Porque, queridos, a glória de Deus não nos muda, a nossa adoração não muda a glória de Deus, é a glória de Deus que nos muda. A minha adoração não muda a glória de Deus, não, Senhor, não, Senhor. Agora, agora a sua glória em mim que muda a minha estrutura. Perceba que a adoração do homem não muda a glória de Deus. Deus recebe como uma verdadeira adoração, Deus fica feliz. Agora, não vai mudar a glória de Deus nem um milímetro. Agora, a sua glória que nos muda. A sua glória traz santidade, traz amor, traz poder, traz oração, traz devoção, traz santificação. Então, é a glória de Deus que não muda. Não é nós que mudamos a glória de Deus. Deixa bem claro. É a sua glória que nos muda. Então, queridos, a sabedoria humana, ela resolve algumas coisas, mas a sabedoria de Deus é algo exponencial. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas... veja só, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e não pode compreendê-la porque ela discerne espiritualmente. Então, eu era menino, sempre ouvia esse versículo, ouvia os pastores falando, os meus pais falando, as pessoas falando, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Foi aquilo que Nicodemos, que já pregamos aqui, um homem doutor ilibado, um homem conceituadíssimo, um homem de conhecimento excomunal, príncipe entre Israel, e não sabia o que era nascer de novo. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia as pessoas podem conhecer até de física nuclear, podem conhecer até de física quântica, podem até conhecer sobre os mistérios da natureza, os mistérios astronômicos, mas não conhece a palavra de Deus se assim não se deixar se revelar. Porque a palavra de Deus, querido, ela não se revela por conhecimento humano, não. E paz no Senhor, nem por técnicas de teologia, como hermenêutica, exegese e homilética, não. Não, Senhor. A palavra de Deus ela se revela espiritualmente. É por isso que você vai ver uma pessoa lá no mato, no meio do mato, ela ali orando ao Senhor, Deus falando com ela, e ela entende a palavra de Deus, e você vai ver um pós-doutorado, com 5 pós-doutorados, em qualquer área que seja,
e não vai entender nada da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente, 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 e vice-versa também. E vice-versa também. Você vai ver um pós-doutorado, eles com 5 teses de pós-doutorado, entendendo a Bíblia, um cara que é simples, que deveria entender, mas pela sua arrogância, ele não entende. Porque, deixa eu falar aqui, toda questão espiritual é estado do espírito. Estado do espírito, querido, não quer dizer que alguém é privilegiado ou não. Estado do espírito é algo que a pessoa se torna, é algo que a pessoa é. É por isso que eu sempre falo da filosofia. Não queira ter, queira ser. Não queira ter, queira ser. Não queira ter aquilo que os outros tenham, esteja, né? Tem. Mas queira ser. Ora, se você é, segundo o propósito de Deus, Deus vai conceder o desejo do seu coração. Vai lhe dar algo, aquilo que você é. É algo que as pessoas falam, que nós devemos ser agradecidos. Eu e você devemos ser agradecidos por aquilo que nós temos. Por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos, né? Tá melhorando cada dia. É que eu falo, eu ouço muitas pessoas, muitos homens sábios, porque eu parto do princípio a Bíblia fala o seguinte: anda com sábio, será sábio. Anda com tolo, será tolo. Ninguém domina toda a área falando, queridos. Até na área da igreja, ninguém vai dominar o hebraico, o grego, a homilética, a batalha espiritual, a área psicológica, emocional. Queridos, tem especialista para tudo. Tem pastor especialista em história, tem pastor especialista na área de batalha espiritual, tem pastor especialista na área da humana, e você precisa beber dessa fonte. Se o que eles estão falando estão baseados na palavra de Deus, né, não fere um princípio, ame o ensinamento, ame a doutrina, né? Então, é isso que ele deve fazer. É porque o homem de Deus, a Bíblia fala que anda com sábios, em plural, e será sábios. Escuta os sábios e será sábios. Mas o tolo se estriba no seu próprio conhecimento. O tolo, ele age de uma forma insana, brutal, tola em si. Então, queridos, é o que nós estamos vendo aí, né? O reino desse mundo vai passar, queridos. Hoje há muitas questões loucas. Hoje surgem muitas questões loucas na humanidade, né? Hoje surgem muitas questões vis, banais, né? A todo instante acontece questões loucas e a humanidade, queridos, não tem uma posição em relação a isso, mas a Bíblia tem. Uma coisa que a Bíblia fala: aparta-te do mal. Aparta-te do mal. Né? Eu vejo muitas pessoas procurando mal, né? E às vezes vai para, como se diz, até mesmo toma as manchetes, enquanto é uma solução. A Bíblia já dá, queridos, um respaldo para aquelas pessoas. Tem lugares, queridos, que as pessoas não podem se meter. Tem lugares que as pessoas não podem entrar, né? Por quê? Porque estando ali vai ser alvo e produto da maldade de alguém. O que quer uma mulher no meio de vários homens promíscuos? Ou que quer um homem no meio de várias mulheres promíscuas? Queridos, isso é uma lei da Bíblia. Isso é uma lei bíblica. Afasta-te do mal, né? E aí, muitas das vezes, as pessoas não compreendem e a resposta é simples. Uma resposta é simples. E as pessoas debatem em cima disso vários dias. Nós podemos observar que há uma polarização no Brasil, que tudo hoje é notícia no Brasil. Tudo hoje é notícia no Brasil. Então, e questões éticas e morais, só, queridos, que as pessoas que falam, a grande maioria que fala, esmagadora, não são pessoas sábias, não são pessoas que se debruçam da Bíblia. Quando você vê a opinião de uma pessoa que conhece Bíblia, ouça essa opinião. Ouça a opinião das pessoas que elas querem emitir opinião sobre o assunto. São opiniões coerentes, são opiniões contundentes, são opiniões pertinentes. Porque, queridos, a Bíblia ela precisa ser contextualizada, não atualizada. Existem alguns pastores que, infelizmente, queridos, eles querem deturpar a palavra de Deus.
São homens bons, são homens sérios, são homens relevantes. Agora, a Bíblia não pode ser mudada a meu bel prazer, não ao meu prazer. Ah, pastor, mas é muito difícil, queridos. Queridos, eu me lembro uma vez que eu estava pregando na vigília, né? Estava pregando na vigília e tinha 300 pessoas, mais ou menos. Tinha os pregadores falando de carro, que Deus ia dar carro, departamento, e Deus me usou na palavra do conserto. Pense num dia que Deus me usou no conserto, multiplique por 1000. Queridos, eu preguei exatamente naquela palavra de João 6,66, que o discurso de Jesus foi duro, e não ficou um para... E todos abandonaram Jesus, só ficou os discípulos. E Jesus, ele abriu a boca e falou, e vocês não querem ir também segui-los? Pedro, cheio de autoridade e ousadia, disse, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, me senti naquela situação. Isso coloquei em 2001, 2002, nessa faixa aí, onde eu estava no seminário e aquela coisa, né, de pregar, né, pulsando ainda mais forte do que hoje, pela juventude mais aflorada. E graças a Deus, levei uma palavra, não me arrependo, pelo contrário, dei glória a Deus, porque eu falei aquilo que Deus mandou falar. De 300 pessoas, só ficou 100 pessoas. Algumas me olhavam atravessado, outras me olhavam com cara feia, mas entreguei o recado que Deus mandou entregar. Acabou. Porque o evangelho, queridos, não é para acomodar os nossos sentimentos, os nossos desejos pérfidos, sórdidos, não. O evangelho é para ser pregado. O evangelho é uma contracultura, a cultura que está imposta. O evangelho é aí você ir de encontro que está tudo aí, queridos. O evangelho é isso. O evangelho não é porta larga, não, queridos. Quem disse que o evangelho é porta larga? Não é quem disse que essa onda de venha como estás. Então, alguns pastores, né, querendo abraçar esse mundo vindouro, contextualizar a Bíblia, os pecados, os anseios das pessoas, né, os desvaneios humanos, né, por exemplo, abrir mão do que a Bíblia fala que é o conceito de família, abrir mão do que a Bíblia fala que é o conceito bíblico, né? Então, muitos pastores estão aí nessa vibe. Infelizmente, pastores que alcançaram sucesso, pastores que tiveram uma certa relevância, mas que uma hora para outra, meu Deus, não sei o que deu na cabeça desses homens. Homens que são exemplos para milhões de pessoas, milhares de pessoas. Né? E aqui eu falo 5. O Ed Renekiewicz, né? O Caio Fábio, o Ariosvaldo Ramos, né? De vez em quando o seu Paulo Godinho também tem umas heresias da boa, né? E o outro eu me esqueci, mas são homens, queridos, que falam de coisas que precisam reaver os seus conceitos, queridos. Precisam reaver aquilo que eles falam, porque as pessoas as pessoas imitam a sua fé. São homens bons, no sentido de... São homens que você percebe que tem uma vida no altar, no sentido de buscar a palavra de Deus, né? Estuda a palavra de Deus, sabe muito a Bíblia, mas muitas das vezes deixa se levar pelo presente século, pelo mundo vindouro, né? Aí você vai ver outros homens, né, que estão há muito mais tempo do que eles e não se deixa se levar com tais tipos de pensamento, queridos. Você vai ver, por exemplo, Ernesto Nini, um teólogo brilhante, né? Um teólogo brilhante, não deu alimento para esse tipo de coisas. Você vai ver também Russell Shedd, outro teólogo brilhante, Hernandes Dias Lopes, enfim, vários teólogos e pastores, homens de Deus, que a despeito da igreja que não aceita essas coisas não, queridos. Como é que você vai contextualizar a Bíblia? A Bíblia precisa ser como é que você vai atualizar a Bíblia? Não, melhor dizendo, a Bíblia precisa ser contextualizada, não atualizada. Claro, se eu chego numa tribo indígena, né, eu vou contextualizar a palavra de Deus no sentido de, sem perder, sem ferir a essência, na tribo indígena. Como sempre falo aqui, tem pessoas que gostam de usar saia, outras não. Né? Então, o outro é o tal do Anderson Silva,
né? Então, tome cuidado com esses 5 pastores. Caio Fábio, Ed Renekiewicz, Anderson Silva, Ariovaldo Ramos e Paulo Godinho. São pastores, repito, são homens de Deus. Quem vai dizer que ele vai para o inferno ou não é Deus, né? Eu já vi outros pastores falando isso aí já não entra nisso aí. Isso aí não é mais comigo, né? Mas o que ocorre? Alguns ensinamentos deles são ensinamentos que têm ferido a palavra do Senhor. Ah, pastor, o que eu tenho a dizer sobre a teologia de prosperidade? Querido, erro é erro. Erro é erro. O erro não aplauso. Agora, esses homens são homens que têm um conhecimento excomunal, são homens de uma inteligência ímpar, são homens de uma... pode pregar em qualquer lugar no mundo, pode dar discurso em qualquer lugar na universidade. Esses 5 homens que eu falei aqui são homens tremendos, homens maravilhosos. Agora, precisa que o Espírito Santo venha trabalhar no coração deles. Por quê? Porque às vezes, queridos, eles querem ser melhor daquilo que necessita ser. A Bíblia fala que não seja tão bons para que ele não perca a ti mesmo. O que é o seu bom aqui? É o cara que se achar que quer pegar todo mundo, agregar todo mundo, que quer fazer bem a todo mundo no sentido de incluir, venha como estás, permaneça como estás. Não. Venha como estás, né? Você pode vir como estás. Jesus falou, venha como estás, mas não permaneça como estás. A mulher que pega em adultério, Jesus falou, vá e não peque mais. Vá e não peque mais. Então, vamos ter cuidado com essa questão de atualizar a Bíblia. A Bíblia ela não é atualizada de jeito nenhum. A Bíblia ela é mais... Eu botei até no Instagram que a Bíblia ela é mais atual, moderna, do que o último dia da história da humanidade antes que o anticristo venha. O último jornal do mundo, antes que o anticristo venha, a Bíblia é mais atual. Acabou. Porque, queridos, isso faz parte do reino. Então, aí você vai ver pessoas como Caio Fábio, repito, são homens que têm um conhecimento excomunal, são homens que têm conhecimento fora de série. Né? O Ed Renekiewicz, o Anderson Silva. Anderson Silva não é lutador não, queridos, é um pastor que tem aí, eles fazem trabalhos bons, né? Por isso que tem que ter muito cuidado na hora de falar desses homens. Né? Então, a gente não pode jogar jogar pedras, né? A gente precisa combater aquilo que eles falam de errado. Porém, são homens que, por outro lado, têm um serviço relevante, mas o evangelho é completo, queridos. O evangelho é holístico. Ah, eu tenho um serviço relevante, eu prego bem, eu tenho uma vida ilibada, aí eu vou falar o que eu quiser, eu vou criar doutrina. Quantas doutrinas americanas nasceu assim, queridos? Pastores, né? Os que davam pisar o pé na jaga, todo mundo já conhecia. Mas muitos pastores sérios, queridos, eu assisti até um filme sobre um filme da Netflix, né? Com até um super ator de Hollywood, o Toff. E esse pastor, ele mudou muitas... um pastor que começou bem, a igreja crescendo, ele cometeu muitas heresias dentro da igreja e mudou o propósito da igreja. Então, queridos, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Né? Porque quando você fala algo que vai ferir as outras pessoas, é melhor você ficar calado. É melhor você ficar calado, pastor. Né? Tem muitos pastores prudentes aí. Tem muitos pastores prudentes. Pastores que sobram a boca quando tem certeza de algo. Né? E às vezes ele erra e volta atrás. Agora, por exemplo, os pastores que eu citei aqui, esses 5 pastores, Caio Fábio, Ed Renekiewicz, Ariovaldo Ramos, Anderson Silva e Paulo Godinho, são teólogos brilhantes. Teólogos, às vezes, pegam no assunto e eles arrebentam. Agora, não dá o direito de ir contra os dogmas bíblicos. Olha Saul, olha, né, Salomão, olha muitas pessoas da Bíblia aí que começaram bem, né, e começou a trazer heresia para dentro da igreja. Isso não pode, queridos. A Bíblia é incontestável. A Bíblia é incontestável. Né? Ah, pastor, e fulano e tal? Queridos, quando eu vejo homens desse gabarito falando esse tipo de coisa, porque uma coisa é você pegar um pastor que não tem curso,
e até não tem história. Está começando agora, queridos. Todo mundo erra, todo mundo vai errar. Agora, uns pastores já experimentados, uns pastores já abalizados, falar coisas que vai de encontro com a doutrina e os dogmas bíblicos, queridos, me perdoe, viu? Tenha paciência, me ajude. Como diz o outro, menos mais um pouco. Me ajude, gente. Então, porque o evangelho ele é, queridos, o evangelho é imutável, nada muda o evangelho. Nada muda o evangelho, nenhuma vírgula o evangelho pode ser mudado, nenhuma vírgula, acabou. O evangelho é isso mesmo, e é o que é e acabou. As pessoas não vão se acomodar para poder ver o bem prazer das pessoas que querem deturpar a palavra de Deus. Né? Então a gente vê muito isso, queridos, né? Muito isso. Né? Agora, minha oração é que Deus chame esses homens, né, e fale no coração deles para que eles venham pregar o verdadeiro evangelho. Que eles sabem. Esses homens sabem o evangelho muito mais do que eu e você e a maioria das pessoas que falam sobre, né, prega a palavra. Né? São homens escritores de livros, a maioria deles, são todos eles são escritores de livros. São homens prolixos, são homens eruditos, mas está igual a Nicodemos. Contextualizar a palavra agora me faça o favor, gente. Contextualizar a palavra, que é isso? A palavra precisa, atualizar a palavra precisa ser contextualizada, não atualizada. O que é você contextualizar a palavra? Olha, tem aquilo que eu falo aqui. Tem pessoas que gostam de usar saia, mulheres principalmente, e tem igrejas que não permitem usar saia. Contextualizar a palavra. Eu fui um dia disciplinar uma pessoa, disciplinar no sentido de orientar, né? Instruir, fazer mentoria. Uma pessoa que estava com um problema com questões de veste da igreja. Ele gostava de andar à vontade, bermuda, e ele fazia parte da igreja Assembleia de Deus. E no lugar que ele estava, a Assembleia de Deus era muito rígida, e os irmãos ficavam caçoando dele. E eu orientei a ele. Defendi a igreja, porque a igreja por exemplo, a igreja vai colocar os seus padrões, isso é doutrina. Doutrina é diferente de dogma. Doutrina é algo humano que não vai ferir a Bíblia, mas também que vai ser algo de comum acordo com todos. Não ferir na Bíblia é algo de comum acordo com todos. Por exemplo, a igreja, quer ver uma coisa que há uma polêmica, mas na sua concepção, nesse sentido eles estão certos? A igreja do véu. Meu amigo, se eu quiser criar uma igreja onde as pessoas só vá de azul, amarelo, isso é uma concepção minha como pastor. As pessoas vão aceitar, vão estar no mesmo propósito. Ninguém erra por isso, queridos. Errar é quando vem a hamartia, que é o que? A hamartia vem do grego, que é o pecado, que é real alvo. Agora, se eu falo, olha, o cara aqui pode ter 2 mulheres. O cara aqui, ele pode dar cheque sem fundo, roubar, pode se prostituir, matar. Aí outro plano, aí outro processo. O cara aí pode ter ódio, pode ter rancor, pode ter ira, pode ter inveja. Aí outro processo, aí outra coisa. Mas são coisas banais, vis, queridos. São coisas banais e vis que as pessoas estão se apegando. Nós temos a mente de Cristo, queridos. Como diz aqui, mas o espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então a Bíblia precisa ser contextualizada, não atualizada. Então, gosto muito desses teólogos, né? Tem mensagens que eles falam. Agora, a maioria das coisas que eles falam são coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Né? Diferente de outros homens de Deus aí, queridos. Diferente de outros homens de Deus aí. Primeiro que você vai ver a essência do Evangelho ela sendo mudada na vida desses homens. Né? Os homens, pela globalização, o tema globalização, pela pauta marxista, né? Aqui não estou falando de partido político, estou falando da pauta, seja lá quem for. Os caras que eles estão querendo mudar a glória de Deus. Vou aceitar fulano de tal, né? Hoje em dia tem pastores homossexuais, igreja de homossexuais, de lésbicas. Hoje em dia tem igreja, queridos, que
a dirigente de louvor, a prostituta profissional, o guitarrista traficante. Queridos, me façam garapa. Me façam garapa. E não dura, queridos. Não dura. Não dura porque o Evangelho de Deus não se deixa escarnecer. Porque quem cuida da palavra, quem cuida da igreja é Deus. Né? E a palavra ela tem critérios, tem mandamentos, tem valores. A gente precisa negar a si mesmo. Nós não devemos jogar pedra, sair com pedra para jogar, né? Como alguns pastores fazem com esses pastores. Tem alguns pastores que chegam junto. Eu gosto de ficar sempre no equilíbrio. Né? Não vou jogar pedra, não vou jogar pedra, não vou também apoiar. Apoiar não. De jeito nenhum. Então, devemos ficar com a palavra, queridos. Lembre-se, a Bíblia precisa ser contextualizada e não atualizada. A Bíblia é atual demais, queridos. Eu estou aqui falando sobre a Bíblia, não falo nem 1% ainda sobre o reino de Deus, sobre o corpo de Cristo, a excelência, essa coisa fantástica que é a palavra do Senhor. Eu estudo, por isso que eu ouço muitos sábios para poder chegar para vocês e falar algo de relevante, porque melhor do que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer. Melhor do que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer. E por isso, queridos, tantas maravilhas que vocês vão me ver aqui falando sobre a palavra de Deus. Coisas lindas, maravilhosas, queridos, que eu expresso com amor, com carinho, com satisfação. Porque a Bíblia, esse livro aqui, ele é fantástico. Esse livro aqui, ele é fantástico, ele é sublime, esse livro, queridos. Então, não se afaste da palavra dessa lei. Medita nela de dia e de noite. Foi o conselho que Deus deu a Josué, Salmo 1. Porque a palavra de Deus é viva, queridos. Né? E você não vai se deixar se enganar e vai fortalecer seu espírito, o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Então que Deus abençoe vocês, né, fortemente. E que você venha ficar com a palavra de Deus. Que não precisa ser atualizada. Contextualizada sim, mas atualizada não. Amém, queridos? Que Deus abençoe todos nós, né? Nos dê uma semana abençoada, uma semana de paz, tranquila, e que Deus abençoe vocês, dando sabedoria. Deus abençoe o nosso corpo, a nossa alma também, o nosso coração, dando graça, unção, favor e fé. Shalom Adonai Lahim.